gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no Leitura em Desespero. Desespero de hoje, vou contar pra vocês o que eu li no mês de junho. Um pouquinho atrasada, mas ainda estamos aqui. Aconteceram uns imprevistos aí que em julho eu não consegui gravar, eu tava programada pra gravar num dia, fiquei doente, ainda estou um pouquinho doente, como vocês vão poder perceber, até porque esse tempo seco que está aqui no interior de São Paulo ataca a alergia de todo mundo. Então, a minha não é muito diferente, né? Bom, mas enfim, vou contar pra vocês então os 4 livros que eu li no mês de junho. Espero que vocês gostem das minhas mini resenhas aí. No mês de junho, então, eu li Sombras da Noite, do Stephen King. Esse daqui, acho que é o 4º livro dele que eu li. A gente tá lendo num grupinho, né, de leitura coletiva do King. E a gente tá lendo em ordem cronológica de lançamento. A gente leu esse daqui, Sombras da Noite. É um livro de contos. Ele tem aí uns 20 contos. São uns 20 contos. E ele tem aí suas 400 páginas. Então são contos bem curtinhos, né? E eu gostei muito desse livro, acho que eu dei nota 4,5 pra ele. Eu gosto muito da escrita do King, mas em alguns momentos eu acho que a escrita dele é muito lenta, muito detalhada. Não que isso seja um problema, mas pra mim não funciona tanto. Por exemplo, no Iluminado, eu acho que ele dá muitas voltas na mesma coisa, ele bate às vezes muito na mesma tecla. Acaba sendo um pouquinho repetitivo, sabe? Com algumas situações. E foi por isso que eu gostei muito desse livro de contos, porque são contos, como eles são bem curtinhos, as histórias funcionam muito rápido. Então, quando você vê, você já tá fisgado na história, e o conto já tá terminando e você fica ali... Mas como assim? Como assim? Isso tão rápido aconteceu, sabe? O conto acontece e você nem percebe que ele tá acontecendo. E então, eu gostei muito da escrita dele nesse estilo mais rapidinho, sabe? Nesse estilo mais direto ao ponto, que eu achei um pouquinho diferente do que acontece nos outros livros dele. Carrie, eu gostei bastante por ele também, é um livro curto, então eu achei ele mais rápido. Salem, apesar dele ser desse estilo do King mais lento, eu ainda gostei muito, porque eu acho que ele tem mais ação. O Iluminado, ele é um terror mais psicológico, né? Então, as coisas não acontecem tão rapidamente assim. Mas eu ainda gostei muito do livro. E esse daqui não foi diferente. Dei nota 4,5 pra ele. Recomendo muito pra quem gosta de contos. É um livro muito bom. Eu gostei de praticamente todos os contos que tem aqui. Todos são muito bons. São contos, assim, que te deixam mesmo arrepiada, sabe? Tem uns contos bem sangrentos, uns contos mais assustadores, uns contos mais de suspense. E então tem um pouquinho aí de cada tipo. Crianças no Milharal, muito bom. Máquina de Passar Roupa, Bicho-Papão. Tem 2 contos que remetem ao universo de Salem. Tem o Jerusalém Slot, que aliás tem série, mas eu ainda não vi a série. E tem a Saideira, acho que é a Saideira, que também remete a Salem. Um acontece antes e um acontece depois. Não lembro bem, gente. Minha memória não é tão boa assim. E tem um conto também que remete à Dança da Morte, que é o próximo livro que a gente vai estar lendo do King. Então, um desses contos acontece, pelo que me falaram, ele acontece enquanto o Dança da Morte acontece, então não tem nenhum spoiler, e são histórias paralelas, sabe? Então parece que não tem nenhum spoiler com relação ao próximo. Mas enfim, gostei muito de conhecer esses contos do King, e quem sabe um dia eu até releio. São contos muito bons mesmo, gostei bastante. Em junho, eu também li Anatomia, uma história de amor. Gente, que livro gostoso de ler, juro. Eu amei essa história. Eu comprei ele no Shopping Dom Pedro, quando eu fui passear lá com o meu irmão e com a minha cunhada. Quando eu vou na livraria, eu sempre quero comprar um livro lá, sabe? Porque eu me sinto na obrigação de apoiar as livrarias físicas. Até porque eu acho muito fácil a gente ficar triste com as livrarias físicas estarem acabando, mas mesmo quando a gente pode apoiar, a gente não apoia, sabe? Claro que o preço é muito caro e não é acessível pra muita gente, mas mesmo pra quem é acessível, as pessoas não aproveitam, sabe? Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui.
E aí eu acabei comprando Anatomia, que eu tava ouvindo falar muito bem desse livro, né, nas redes sociais aí. Ele deu um leve boomzinho. ele deu uma leve hypada aí nas redes sociais, então eu fiquei com muita vontade, muito curiosa pra ler esse livro. E ele acabou furando a fila, então, e aí eu li ele no mês de junho. Nós vamos então acompanhar a Hazel, que é a personagem principal, a aspirante à cirurgiã. Ela vai estar se disfarçando de homem para se infiltrar aí na escola de medicina para tentar aprender o ofício, mas ela é descoberta. E aí esse professor então faz uma aposta, faz um compromisso com ela, de que se ela aprender medicina, se ela aprender cirurgia, anatomia e passar na prova por conta própria, ou seja, sem estar estudando ali na escola, se ela conseguir passar na prova por conta própria, ele dá o título de cirurgiã pra ela. E aí a gente vai acompanhar, então, esse desejo, né, de uma mulher na idade... Eu não lembro se é na Idade Média, gente, mas século XIX. Século XIX, a Idade Média? Eu de história sou um horror. Mas enfim, quando as mulheres não tinham opção de vida, não tinham escolha de vida, ela vai estar aí, então, se desafiando toda uma sociedade pra tentar alcançar o sonho dela de ser cirurgiã. O Jack, que é o ladrão de cadáveres, ele tá aí apenas tentando sobreviver, né, no mundo, e ele vai encontrar com a Hazel. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Enfim, a escrita é muito gostosa. O romance que tem ali, ele não é um romance clichê. Ele é clichê, mas ele não é clichê, sabe? É um diferentinho gostoso. E a gente tem um desfecho diferente do que a gente vê acontecendo. Então, preparem-se, porque essa história, gente, muito gostosa. Recomendo demais. Acho que eu dei 4,5 também pra ele. Gostei muito. Em junho, eu também li A Mensageira da Sorte, da Fernanda Mia. É uma autora nacional. Esse livro aqui eu comprei na Bienal de 2018. Pasme, na Bienal de 2018. Olha quanto tempo esse livro estava encalhado. Inclusive, ele tá até amareladinho, ó. Tá vendo? Ele ficava na estante com um livro em cima. Então o sol pegava nele, ele ficou com a marquinha. Mas enfim, gente. E ele fazia parte do meu desafio de 12 livros pra ler em 2023. E esse foi o primeiro livro dos 12 que eu peguei pra ler em junho. Ou seja, por aí vocês já vão ter uma noção de como vai ser esse desafio, né? O vídeo de fechamento do desafio em dezembro. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Aqui nós vamos ter, então, a história da Cassandra. A Cassandra, ela está aí passando por um período de luto. Ela perdeu alguns meses o pai dela. A história acontece no Rio de Janeiro. Então a gente vai acompanhar aí a Cassandra voltando pra cidade do Rio que ela morava, né? Ela morava em uma cidade do Rio, eles se mudaram, o pai dela faleceu. E eles vão voltar, então, pra cidade onde eles moravam antes. E a gente vai acompanhar a jornada dela, então, voltando pra essa cidade, tentando voltar pra vida normal que ela levava antes do falecimento do pai, carregando toda a culpa pela morte do pai dela, que aqui na história é explicado o que acontece, né? Mas, então, aqui a gente tem os Mensageiros da Sorte. Nós temos uma empresa do destino, né? Não lembro como que chama a empresa. Departamento de Correção de Sorte, que faz parte do destino em si, sabe? Então a gente tem uma coisa grande aí, uma empresa sobrenatural bem grande, que é o destino. Dentro do destino, a gente tem vários departamentos dentro dele. Então, quando o destino decide que a balança da vida dessa pessoa tá desequilibrada, eles mandam um mensageiro da sorte pra contrabalancear, né? Pra colocar em equilíbrio a balança da vida dessa pessoa. Então, no caso, esse mensageiro vai lá e leva uma sorte pra pessoa. Fica daí a cargo da pessoa se ela quer ou não usar essa sorte, né? Então, sei lá, por exemplo, aconteceu alguma coisa que não deveria estar acontecendo na vida dela, ela tá tendo muito azar. Então, um desses mensageiros vai lá e leva, tipo, olha, não passa pela rua tal hoje que lá vai ter um tiroteio. Então, eles não interferem diretamente no destino da pessoa, mas eles vão lá e entregam essa dica pra pessoa daí usar da melhor maneira que ela achar. A Cassandra, então, ela vai encontrar com uma mensageira da sorte, que ela vai acabar se ferindo aí, né, nesse caminho. E a Cassandra vai virar uma mensageira da sorte temporária no lugar dessa moça que se feriu. E a Cassandra, então, vai começar a ter várias aventurazinhas ali na entrega
dessas mensagens. Uma dessas mensagens é pro vizinho dela, o Leandro. E a partir daí a gente vai ter todo um desenrolar da história. Então, dessa mensageira da sorte, quanto passarinho tem na minha casa, gente. Do Leandro, de tudo que tem por trás ali da vida dele, que ele é um garoto meio misterioso, ele também tem um passado, ele também vem lutando com o luto, né? Ele perdeu a mãe dele. E aqui a gente também tem muita política. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma empresa, Alcorp, que é uma empresa que basicamente domina todo o mercado. Todos os produtos que existem no mercado tá ali nas mãos da Alcorp. E conforme eles decidem que eles querem aumentar o preço, eles aumentam. Não tô nem aí com o povo, enfim. E a partir daí o pessoal, a comunidade, né, começa então a desenvolver várias revoluções. Eles vão então sair em manifestações contra a Alcorp, contra esse aumento de preços abusivos, contra tudo isso que eles vão fazendo ao bem ver deles, né? Como eles acham melhor, eles vão fazendo. Então, numa dessas manifestações que, inclusive, a Cassandra vai estar perdendo o pai dela, e aí ela se sente muito culpada pela morte do pai, enfim. Gostei muito da escrita, o livro, a diagramação dele é muito gostosinha, ele tem 400 páginas, mas a diagramação dele é bem larguinha, as letras são grandes, ó. Tá vendo? Dá pra ler ele super rapidinho, eu recomendo muito pra quem quer uma história mais gostosinha de ler, apesar de ter alguns temas um pouquinho pesados, mas também não tem nada muito descritivo, nada muito... Eu não diria que tem gatilhos em si. Então, gostei muito da história, no final a gente fica com um quentinho no coração, e também é muito reflexivo, né, como o nosso destino talvez está nas nossas mãos, só falta a gente mesmo fazer o uso dele e enfrentar aí essas injustiças da vida. Gostei bastante. Recomendo. Acho que eu também dei 4,5 pra ele. E o quarto e último livro lido em junho foi Maus. É um quadrinho que vai retratar o Holocausto. Aqui a gente tem, então, um quadrinho que ele é escrito pelo Art Spiegelman. Não sei se é assim que fala. Mas ele vai retratar a história do pai do autor. O pai dele é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. E ele resolve, então, contar a história da sobrevivência do pai e da mãe. A mãe dele também sobreviveu ao Holocausto. Então ele vai contar a história dos dois por meio de um quadrinho. E é muito gostoso, porque ele conta o pai contando a história. Então ele conta aqui como o pai dele, em duas linhas do tempo, né? Tem a linha do tempo em que ele tá entrevistando o pai dele no pós-guerra, e a linha do tempo em que o pai tá na guerra. Então aqui eles voltam pra cá, então ele vai contando, do pai contando sobre como eles passaram, como foi todo esse período horrível, pesado. Gente, gatilhos, tá? Isso daqui eu não preciso nem falar, porque acho que tudo que se relaciona ao Holocausto, tudo que se relaciona à Segunda Guerra Mundial tem gatilhos, então não preciso nem contar, né? Mas, enfim. Aqui a gente, então vai ter a história do pai dele, e ele retrata a história por meio de Maus. Maus, em alemão, significa ratos. Então, os judeus, eles são retratados como ratos, e os alemães, né, gente? Ai, meu Deus, essa hora da tarde eu já não sei mais nada, desculpa. E os alemães, então, vão ser retratados por gatos. Então, nós temos os gatos alemães e os ratos judeus, e tem também os porcos, que são os poloneses. Então, os poloneses também estão nesse meio aí, retratados por porcos. E, gente, muito, muito boa essa história. Claro, eu acho que como é um pouquinho biográfica essa história, não cabe a nós julgar a história em si, mas acho que o modo como ele contou, o modo como ele retratou essa história tão forte, foi muito, muito boa. Então, recomendo demais esse quadrinho pra quem gosta de livros da Segunda Guerra, de guerra em si, sobre o Holocausto. Não pode perder a chance de ler este quadrinho incrível, gente. Recomendo muito, muito, muito. Ainda falando um pouquinho, né, do livro aqui, do quadrinho, eu dei 4,5 pra ele. Eu lembro que uma das coisas que me incomodou foi a relação dele com o pai dele atualmente, porque ele trata o pai dele como se o pai fosse um peso na vida dele, sabe? Ai, meu pai tá me ligando de novo, vou ter que atender. Ai, meu pai tá precisando de mim, meu Deus do céu. Então, eu não gosto muito dessa relação que ele retrata aqui com o pai. O que você tem a ver com isso, meu amor? Eu, hein? Para de se meter na vida das pessoas. Claro, né?
de novo, quem sou eu pra julgar a relação dele com o pai dele? Mas, poxa, cara, seu pai passou por uma guerra. Seu pai passou por 4, 5 campos de concentração. Meu Deus! E o pai dele é avarento. O pai dele tem muitos problemas psicológicos, até muitos talvez decorrentes do que ele passou na guerra, né, gente? E ele tem alguns problemas também, ele com o pai, com relação à mãe. A mãe dele se suicidou alguns anos depois da guerra. Então, eles também estão se recuperando com relação a isso, né? Passando por esse luto da perda da mãe. E o pai dele é, assim, uma pessoa difícil de lidar, pelo que ele conta aqui. O pai dele é muito difícil, mas eu não acho isso que isso seja motivo pra tratar um pai desse jeito, sabe? Mas é isso, gente. Gostei muito da história e de como ele retrata essa história aqui. Recomendo. Tem 4,5. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de junho. Espero que vocês tenham ficado com vontadinha de ler alguma dessas histórias. Foi um mês de leituras muito boas. Gostei de todas, recomendo todas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, de deixar o seu curtir, de deixar um comentário. Me segue lá nas outras redes sociais também. É Leitora em Desespero em todas as redes. E é isso, gente. Beijo, beijo e até depois.